Olá, meu nome é Vilani Kremer, eu sou médica formada pela PUC de Campinas, cirurgiã pediátrica, titulado pela Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica, com residência no Hospital Pequeno Príncipe e especialista em oncologia pelo Instituto Nacional de Câncer do Rio de Janeiro. Hoje eu vou abordar um pouquinho sobre os principais sinais de alerta dos tumores abdominais na infância. O câncer hoje na infância, ele vem tendo um aumento, não se sabe ainda se é um aumento do número de casos ou um aumento do diagnóstico de câncer na infância. O que a gente tem que saber é que o câncer é a primeira causa de morte por doença na infância. Primeira causa de morte geral são os acidentes e as causas neonatais também, mas por doença é a primeira causa de morte na infância e adolescência. A gente estima que há, pelo último relatório do INCA, por volta de 12.500 novos casos ao ano, com quase 3.000 mortes por ano de câncer no Brasil. Quando a gente consegue fazer um diagnóstico precoce desse câncer, a gente atinge até 80% de cura dessas crianças e adolescentes. Por isso, o diagnóstico mais precoce, ele é muito importante. Diferente do câncer de adulto, não há o que a gente faça para que a gente tenha uma prevenção e uma redução do risco. Por quê? Porque a maioria dos cânceres na pediatria, eles têm causas de origem genética. Então, não é como uma exposição a algum agente, como por exemplo o cigarro ou algum vírus que pode vir a dar o câncer na infância. A sua maioria é por alteração genética. Genética não necessariamente hereditária, que vem de família. Claro que tem alguns tipos de câncer que têm origem hereditária por algumas síndromes, alguns tipos de patologia, mas a maioria não tem alteração familiar. Então, o que a gente tem que saber quando a gente está pensando num tumor, num câncer de abdômen, que é a parte da barriga da criança, né? Quando a gente tem um aumento de volume abdominal, então a gente tem uma barriga que começa a crescer e a gente não tem uma explicação para isso, a criança não tem verme, ela não tem outras patologias e ela tem um aumento do volume abdominal que pode ou não estar associado à dor. Essa dor é uma dor que não é muito forte, mas é uma dor leve, persistente, que não melhora, faz analgésico por um dia, no dia seguinte essa dor volta, ela pode ser de maior ou de menor intensidade. A criança também pode começar a ter uma dificuldade de evacuar que ela não tinha, uma dificuldade de urinar, sangramento na urina ou nas fezes, dificuldade de se alimentar, às vezes pela compressão do tumor no estômago e no intestino, ela começa a ter uma indisposição e uma dificuldade de se alimentar. Pode ter perda de peso associada ou não, dependendo do tipo de tumor. Quando a criança começa a ficar muito irritada também, sem uma explicação, pode ser por conta de tumores abdominais. E quando a gente tem o aparecimento de puberdade precoce, o que é uma puberdade precoce? A gente vai ter, por exemplo, crescimento de pelos em crianças pequenas, aparecimento de acne, aumento de mama, aumento do pênis ou do clitóris. Isso são sinais de puberdade numa idade que não era para acontecer. Então eu vou falar um pouquinho dos principais tumores que ocorrem na infância, né? A gente tem o hepatoblastoma, que é o tumor do fígado, os tumores renais, os tumores de células germinativas, os neuroblastomas, e os rabdomiossarcomas e os tumores da córtex adrenal. E eu vou falar um pouquinho de cada um desses. E a gente vai passar na tela que vai ser compartilhada com vocês algumas informações sobre cada tipo de tumor. Então, o hepatoblastoma, como vocês podem ver aqui, é um tumor que tem origem no fígado. Ele é mais comum em crianças menores de 3 anos. Normalmente vai ter uma percepção desse tumor entre 3, 6, 9 meses, mas pode ocorrer até os 3 anos. Pode ter em crianças mais velhas também, mas o normal é que sejam crianças até 3 anos de idade. A gente vai ter um aumento do volume abdominal, a criança fica mais irritada, às vezes com dor, perde o apetite, pode ter enjoo, pode ter vômitos, uma febre que não é muito alta, mas é uma febre persistente. A gente pode começar a ver veias no abdômen dessa criança, que elas parecem umas varizezinhas, umas veias um pouco mais aumentadas. Pode ou não ter icterícia, que é aquela amarelão que aparece na pele e nos olhos, e também alguns tipos de tumor pode ter a puberdade precoce também. Para esse tipo de tumor, a gente faz um exame inicial, que é uma ultrassonografia, e depois, se houver realmente a suspeita de lesão, são feitos exames mais avançados.
Hoje a gente pode, com o aumento do pré-natal, ter esse diagnóstico, inclusive ainda na criança intraútero. Mas o mais comum é que a gente veja isso depois. Muitas vezes a mãe ou o cuidador da criança, quando vai dar banho na criança, nota que tem um aumento desse abdômen da criança. O neuroblastoma é um tumor que ele é originário das células neurais. O que são células neurais? São células que formam os nervos que inervam o abdômen, porque aqui a gente está falando em abdômen. Os tumores podem ocorrer em outras partes, como em região cervical, em tórax, mas mais de 70% desses tumores ocorrem no abdômen, principalmente na glândula suprarrenal, que é uma glândula que fica em cima de cada um dos rins. Pode ocorrer unilateral ou bilateral também. A gente tem esse diagnóstico desde os recém-nascidos até as crianças por volta de 5 anos. Pode ocorrer mais tarde também, mas a maioria desses tumores são feitos o diagnóstico até os 5 anos de idade. Como a gente pode saber que essa criança pode estar tendo esse tipo de tumor? Ela pode não ter sintoma nenhum e a gente perceber somente depois com o aumento desse volume abdominal. Ela pode ter uma febre persistente, uma irritabilidade. É muito comum que crianças com neuroblastoma sejam crianças muito irritadas porque elas têm muita dor. Então são crianças pequenas que não conseguem referir o que está acontecendo e são crianças muito irritadas. Podem ter perda de apetite, dor abdominal, que pode ser recorrente, todos os dias uma dor que não melhora. Uma palidez, né, uma pele mais esbranquiçada, pode estar associada a uma anemia, porque é um tumor que também pode acometer as células de formação do sangue, que são as células da medula óssea. E a gente pode ter um quadro em recém-nascidos lactentes, que é um quadro que, além do tumor nessa região de suprarrenal, pode ter um acometimento hepático, então pode ter um aumento grande desse fígado. Algumas vezes as crianças são levadas, inclusive, pelo aumento do fígado, pensando numa tumoração hepática ou algum tipo de outra doença que possa aumentar o fígado. E elas podem ter nódulos na pele e também umas manchinhas vermelhas que parecem umas frutinhas roxinhas por toda a pele. Isso em caso de recém-nascidos e lactentes, certo? Então, qualquer um desses sintomas, a gente tem que pensar no tumor chamado neuroblastoma. Então aqui na foto, como vocês podem ver, a primeira foto é de um recém-nascido, uma criança com aumento do volume abdominal muito importante. Como vocês podem notar, a gente já vê as veias do abdômen aparecendo bastante. Vem que é uma criança muito pequena, porque ela tem um cordão umbilical ainda presente, que não caiu. Então uma criança com menos de 10 dias de vida, já com o abdômen bastante distendido e num quadro de urgência de tratamento, por conta desse aumento abdominal que acaba fazendo uma restrição respiratória. Essas crianças têm um prognóstico muito bom, a cura dessas crianças é muito alta, desses pequenos, dos recém-nascidos lactentes, e algumas vezes nem precisam de tratamento, mas quando chega em um quadro em que tem uma urgência que está afetando outros aparelhos, outros locais da criança, a gente entra com o tratamento, mesmo muitas vezes não sendo necessário. Na segunda foto é um pezinho de uma outra criança que mostra um nódulo. Então essa criança tinha um tumor de adrenal e nódulos na pele. Isso também é do mesmo tumor. Então isso é um tipo de neuroblastoma de crianças muito pequenas, são as crianças menores de 18 meses. Outro tipo de tumor, que é o terceiro tumor mais frequente. Os tumores abdominais não são os primeiros tumores mais frequentes. A gente tem as leucemias, que são as primeiras neoplasias mais incidentes nas crianças, seguidas os tumores do sistema nervoso central, tumor de cérebro. Depois vem os outros tipos de tumor. Os tumores renais, entre os tumores que são de abdômen, eles são bastante presentes, sendo o tumor de Wilms, chamado tumor de Wilms, é o tumor mais comum renal na criança, sendo grande parte deles. Existem alguns outros tumores, mas o mais comum é o tumor de Wilms. A gente vai focar um pouco nele, e os sintomas dos outros tumores também são muito parecidos. O que a gente vai ter? O aumento de volume abdominal. Então a gente vai ter um abdômen que começa a aumentar, às vezes só de um lado, porque um dos rins normalmente está crescendo. Existe o quadro de tumor de Wilms bilateral, mas ele é menos frequente, bem mais raro. Então normalmente a gente tem um dos lados do abdômen que começa a ser um pouco mais disforme em relação ao outro.
A gente pode ter infecção de urina de repetição, sangue na urina, que a gente chama de hematúria. A criança pode apresentar pressão alta. Nem sempre a gente tem esse diagnóstico porque não é comum que se meça a pressão das crianças. Então é importante a aferição da pressão arterial quando a criança tem dor abdominal, quando a criança tem um aumento de volume. Ela pode ter uma dor abdominal ou não. Esse tumor às vezes tem um crescimento silencioso com poucos sintomas e pode estar associado a algumas síndromes genéticas também. É um dos tumores que tem bastante associação com síndrome genética, por exemplo, Beckwith-Wiedemann, outras malformações de trato urinário, crianças que nascem com hipospade, criptorquidia associada, que nascem com distúrbio de desenvolvimento sexual, são crianças que têm mais chances de ter esse tipo de tumor. Aqui, numa foto que a gente está mostrando, é um paciente com um aumento de volume abdominal importante e, como vocês podem notar, o lado esquerdo do abdômen dele faz um abaulamento. Então, nisso, a gente já pressupõe que essa criança tem um tumor renal à esquerda. Quando é à direita, ele pode fazer um aumento e um abaulamento à direita também. Os rabdomiossarcomas são os tumores de partes moles. Então, onde a gente vai ter mais no abdômen? A gente vai ter na bexiga. Então, as queixas podem ser dor para urinar, não necessariamente uma disúria, uma dificuldade, mas a criança tem dor na parte de baixo da barriga, uma dor frequente, ela chora para urinar, não consegue esvaziar essa urina com mais facilidade, pode ter sangramento, porque esse tumor pode sangrar na urina, e infecção urinária associada, porque como a criança vai fazer uma retenção de urina mais tempo na bexiga, ela tem uma chance de ter uma infecção maior. Então, criança pequena que tem infecção de urina, é sempre importante uma ultrassonografia para descartar não só tumoração, como outras malformações benignas também do trato urinário. Os testículos nos meninos, o que a gente vai notar é um aumento do volume dos testículos. A gente tem 2 picos de incidência. O primeiro pico de incidência desses tumores é até os 2 anos de idade. Depois eles são pouco frequentes e eles voltam a ter um novo pico na adolescência. Então a gente tem que estar bem atento com crianças menores de 2 anos de idade e os adolescentes. Os adolescentes a gente tem uma maior dificuldade porque eles já escondem, eles querem tomar banho sozinho, eles não vão contar que está tendo algum problema. Então é importante sempre saber se o adolescente não está tendo nenhum problema, porque eles chegam já com tumores muito avançados, porque eles não contam que está tendo um aumento, que está tendo algum problema com os seus testículos. E os tumores de vagina também, que podem aparecer com sangramento vaginal. Sangramento vaginal em criança não é normal, não é normal. Então, se criança tiver um sangramento vaginal, isso precisa ser investigado. E pode ter uma saída de uma lesão, que é uma lesão que parece uns gruminhos vermelhos pela vagina. Isso também é um sinal de rabdomiossarcoma de vagina. Aqui nas fotos a gente pode ver uma saída de tumoração pela vagina, a gente chama de aspecto em framboesa, que ela parece realmente uma fruta bem cheia de glóbulozinhos. Então, se tiver, neste caso é muito grande, mas pode ser muito pequeno também, então já deve ser levado para investigação. E na segunda foto a gente tem uma impressão do tamanho da bexiga. Então a bexiga está aumentada, é uma bexiga que não consegue esvaziar por conta de uma tumoração vesical na bexiga. Os tumores germinativos são os tumores que têm a mesma origem numa célula, que é a célula que dá origem às gônadas, que dá origem a todos os tipos de pele, de tecidos na embriologia. Então, os principais tumores abdominais são os de testículo, ovário, de retroperitônio. O que é o retroperitônio? É a localização que fica atrás dos órgãos. Então ela vai ficar próximo da coluna, junto aos rins. Esse é o local que a gente chama de retroperitônio, mas ele é dentro do abdômen da pessoa, da criança, né? E os tumores sacrococcígeos, que podem estar somente na parte externa da região das nádegas da criança, como ele pode avançar pela pelve, que é a parte baixa da barriga, até mesmo o abdômen. Nos tumores germinativos de testículo, o que a gente tem que prestar atenção? Aumento do testículo, dor. Aqui tem uma figura ilustrativa que mostra os principais
diagnósticos, os principais sintomas que a criança ou até o adulto, adolescente pode apresentar de câncer de testículo. Então ele pode ter um nódulo palpável, então se você palpar os testículos, vai apresentar algum local que tem uma nodulação, uma consistência um pouco diferente. Pode ter um aumento do volume desse testículo. O aumento pode ser, normalmente é um aumento que vai tendo aos poucos, não é um aumento súbito, como por exemplo numa torção de testículo. Então é um aumento que vai tendo devagar, ele vai acontecendo devagar e ele não costuma ser doloroso. Pode ter a sensação de um peso, isso a criança pequena não vai falar, mas o adolescente, uma criança maior, pode falar que sente um peso em um dos testículos e pode inclusive ter dor. Quando a gente vai ter dor? A gente vai ter quando o crescimento for um pouco mais rápido ou quando tiver algum tipo de sangramento que force a cápsula desse testículo a aumentar muito rapidamente. Isso pode causar dor também. Então são sintomas que podem mostrar os tumores de testículo. No tumor de ovário, a gente tem um aumento de volume abdominal. Normalmente uma tumoração que se palpa e às vezes ela consegue ter uma mobilidade, como no vídeo que a gente está mostrando aqui. Então, o tumor, às vezes que a gente mexe, ele vai para um lado, ele vai para o outro. Ele pode ser realmente fixo, mas na maioria a gente consegue mexer com ele dentro da barriga, porque o ovário ele é um órgão solto dentro do abdômen. Pode ter uma dor abdominal, aquela dorzinha que a adolescente queixa, que é uma dor em peso, um incômodo, não é uma dor muito importante, mas é uma dor persistente, que fica muito tempo e que causa um incômodo. E pode ou não estar associado à puberdade precoce também. Os tumores sacrococcígeos são os tumores mais comuns do recém-nascido. Então, como que a gente pode perceber que é um tumor sacrococcígeo? Alguns diagnósticos já são feitos pré-natal hoje, com o aumento da acessibilidade do pré-natal, com ultrassom que a maioria das pacientes fazem. Às vezes esse diagnóstico já é pré-natal e que essa criança já pode ser controlada intraútero e algumas vezes, se isso causar alguma repercussão, pode inclusive ser operada intraútero hoje em dia. Então, sendo o tumor mais comum do recém-nascido, a gente tem que estar atento numa triagem de todas as crianças que nascem. O que a gente vai ter para a gente ver? Um abaulamento, um nódulo na região das nádegas da criança. Pode ser pequeno e pode ser um abaulamento grande. Esse que a gente está mostrando, uma criança de 4 dias de vida, que já nasceu com um abaulamento importante e ela já tinha o diagnóstico antes do nascimento. A mãe já sabia que essa criança tinha uma tumoração sacrococcígea. Na maioria dos casos, essas crianças nascem com um tumor que é benigno, que é chamado de teratoma sacrococcígeo. Existem algumas que nascem com maligno, mas a grande maioria nasce com um tumor chamado teratoma, que é considerado benigno. Porém, se ele não for operado até os 18 meses, ou se ele for retirado incompletamente, esta criança tem uma chance muito grande de, por volta de 1 ano e meio, 2 anos, estar com uma tumoração maligna com metástase e de difícil controle. Por isso é muito importante que esse diagnóstico seja feito quanto antes e que a cirurgia seja feita o quanto antes. Na grande maioria dos casos, somente a cirurgia é o suficiente, não é necessário tratamento complementar, somente acompanhamento oncológico depois. Por isso é muito importante que os recém-nascidos sejam avaliados em relação à possibilidade de ter um tumor nessa região sacrococcígea. E eu vou falar um pouquinho agora também de um tumor que não é comum, é extremamente raro, que é o tumor da córtex adrenal. Porém, a gente no Brasil tem de 15 a 20 vezes mais casos do que qualquer lugar do mundo. Então nós somos o país que tem o maior índice desse tipo de tumor no mundo. Principalmente as pessoas que moram na região de São Paulo e do Paraná. E com isso também as pessoas que têm origem nesses estados, que é Paraná e São Paulo, e que migram para outros estados, elas também podem ter um aumento. Este tumor, no Brasil, existe uma mutação genética brasileira única, que se chama R337, que é a responsável por esse grande número de casos.
Quando a gente tem o diagnóstico precoce também desses tumores pequenos, a gente consegue um tratamento, muitas vezes só com cirurgia. A quimioterapia, o tratamento adjuvante é muito sofrido, então é importante que o diagnóstico seja feito o mais precocemente possível. Se tiverem casos na família, que já tiverem, essas famílias têm que ser acompanhadas por conta dessa mutação. Então, o que a gente vai ter de diagnóstico para a gente saber se há uma possibilidade desse tumor ou não? A maioria desses tumores são sintomáticos. O que a gente fala como sintomáticos? São tumores também da glândula que fica em cima do rim e elas formam hormônios. Então, o que elas vão dar de sintomas? Elas vão dar pelos na criança de 1 ano, 2 anos, com pilificação nos genitais, com aumento de mamas, com pressão alta, com uma face que parece que elas tomaram corticoide, que a gente chama de face em lua cheia, uma face muito redonda. Criança engorda muito, tem estrias, porque ela tem aumento da produção de corticoide. Os meninos podem ter um aumento muito grande do pênis e pilificação, e nisso a gente tem um grande problema, porque muitos pais não valorizam e acabam até achando legal o filho ter um aumento dos seus genitais. Isso não é legal, porque isso atrasa muito o diagnóstico dessa criança. Ou o aumento do clítoris também nas meninas. É uma criança que normalmente é muito irritada também, ela tem muita irritabilidade por conta dos hormônios circulantes, por conta do cortisol, pode ter pressão alta. As crianças que são um pouquinho maiores que já falam, percebe-se uma rouquidão da voz, como se elas estivessem realmente entrando para a puberdade e mudando o seu timbre de voz. E o aumento da musculatura por conta desses hormônios. Então são crianças que são musculosas, que são fortes. Então são crianças que têm alteração e que precisam ser operadas. Eu vou mostrar algumas fotos aqui. A primeira criança é uma criança, como eu mostrei, que tem um aumento da face, que é uma criança que ganha muito peso, uma criança que ela parece uma criança muito gorda para a idade, ela ganha o peso absurdamente rápido. Na segunda imagem, são acnes de uma criança de 1 ano e meio de idade. Isso não é normal uma criança de 1 ano e meio ter acnes. A terceira foto é uma menina de 2 anos com uma pilificação intensa já de adolescente. Isso não é normal. E a terceira foto é de um menino, eles até tiraram as pilificações, mas um menino de 3 anos e meio com uma pilificação imensa e com um pênis extremamente aumentado para a idade dele, um pênis de adolescente já para uma criança de 3 anos. Então, qualquer um desses sintomas apresentados tem que ser investigado um tumor da córtex adrenal. É um tumor raro, ainda mesmo no Brasil, mas a gente tem que lembrar que a nossa população tem uma incidência muito maior do que as outras populações. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Então, dos tumores abdominais, o que a gente tem que estar sempre de sinal de alerta, como um resumo, é uma dor que não é forte, mas que não melhora, uma criança que fica irritada, um abdômen que cresceu e que a gente não tem uma justificativa, uma dor para urinar, uma dificuldade para evacuar, qualquer sintoma que foge ao cotidiano e à regra de uma criança e que seja persistente tem que ser investigado. Somente com isso a gente vai conseguir aumentar a cura, porque a gente tem que lembrar que nós temos 80% de cura do câncer pediátrico, desde que seja feito um diagnóstico precoce. Se o diagnóstico for tardio e essa criança já apresentar um acometimento de outros órgãos, metástases, a chance de cura cai muito. Então é muito importante que a gente saiba como são esses sinais de alerta para que a gente faça o diagnóstico cada vez mais precoce. Era isso que eu tinha para deixar de mensagem. Muito obrigada.